Boa tarde, meu amigo, minha amiga, trabalhador e trabalhadora de todo o estado do Rio de Janeiro. Estamos em mais uma quarta-feira no podcast FETERJ. Hoje, como vocês podem ver, a mesa está cheia, temos muitos convidados. Hoje a gente também tem sorteio, então fica com a gente até o final. Hoje a gente está com a presença do nosso presidente na mesa e eu vou passar a palavra para ele fazer a abertura para vocês. Bom dia a todos e a todas. Hoje eu tenho uma satisfação de estar nesse podcast nosso aqui. Por uma coincidência, o presidente da nossa confederação, e o assunto hoje é a NR 38, que ele foi um dos idealizadores da NR 38 e vai fazer uma explanação maravilhosa aqui para a gente. Vou passar para a Domênica para ela continuar. E os outros companheiros aí também têm um conhecimento muito grande sobre a NR 38. Então, pessoal, está conosco hoje, compondo a mesa do podcast FETERJ, o diretor do CEMACO Rio, Olímpio Barroso de Sá, o Eduardo Simplício e o Nesfitalino José. Gente, o nome dele é difícil. Ontem eu tive que gravar vários vídeos porque eu errava o nome. Desculpa, mas eu aprendi agora, não vou mais falar errado. Também está conosco o Luciano, diretor do CEMACO Rio, e nosso vice-presidente, minha dupla de toda semana, o Dr. Cláudio Rocha. Gente, é um prazer, é um prazer enorme estar com vocês dividindo a mesa. Espero que os nossos amigos, nossos companheiros que estão nos assistindo interajam conosco. Aproveita aí e compartilhe o nosso link, compartilhe o nosso Instagram, o @podcastfeterj, e a nossa página do Facebook, no Podcast FETERJ. Vem com a gente, hoje tem muita informação, como o nosso presidente falou. O Moacir, ele é o presidente da confederação, da CONASCOM, e ele é um dos idealizadores da NR 38, então não deixe de participar. E eu tenho uma enquete hoje para fazer com vocês. Você que está conosco, responda a enquete, porque só respondendo a enquete você vai participar do sorteio, hein? Não deixa de participar. Você conhece a NR 38? Então vai colocando o seu comentário aí, vai interagindo e compartilhando o nosso link para que a nossa informação chegue ao maior número de trabalhadores espalhados aqui no estado do Rio de Janeiro, tá bom? Doutor Cláudio, você quer falar alguma coisa? Não, tudo bem, vamos lá então. Então, Moacir, é um prazer inenarrável, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, recebê-lo aqui. Sabemos que você é um dos idealizadores, uma das pessoas que mais fortalece aí a NR 38, aí está na luta pela confederação. É um prazer receber todo o pessoal aqui do CEMACO Rio também, meu presidente Meirelles, Luciano, Nesfitalino, Olímpio, Eduardo. e o Eduardo aqui. E vamos em frente. O Luciano também, né, companheiro? O Luciano aqui. O Léo ali que está na Léo, dá boa tarde pro pessoal. E vamos em frente, que a guerra vem gente. Eu gostaria que vocês dessem boa tarde ao nosso público. Eu já vou abrir aqui o chat, porque as pessoas começam a participar com a gente. Então, Moacir, já que você é o nosso convidado, que parece que foi uma coincidência, mas você veio no dia certo, porque a gente hoje realmente já ia tratar desse tema, né, Olímpio? Perfeito. E aí você chegou como um dos idealizadores da NR 38 para colaborar muito com a gente. Então eu gostaria que você desse sua boa tarde ao nosso público. É rapidinho, tá? Porque a gente volta aqui para o nosso roteiro. E depois também o Olímpio, o Eduardo, o Nesfitalino e o Luciano, para dar boa tarde para o nosso público que está nos assistindo, nossos trabalhadores, né? Tá bom? Pode ir, Moacir. Boa tarde a todos e a todas, principalmente o pessoal aqui da mesa. Neto aqui, o Meirelles, presidente da nossa federação aqui do Rio de Janeiro. E fico à disposição para resposta, para a gente fazer um debate gostoso aqui. É importante, hoje eu participei aqui, hoje junto inclusive com o Meirelles, de uma reunião da nossa confederação, onde nós estamos lançando uma campanha nacional em defesa da NR 38, que depois eu posso explicar com mais clareza. Boa tarde a todos, eu me chamo Olímpio Barroso de Sá, sou do CEMACO Rio, sou diretor social atualmente.
boa tarde a todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui. Quero agradecer à mesa e a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão em casa. Começamos hoje com um tema muito importante que realmente é de grande relevância para toda essa categoria que trabalha na limpeza urbana. E eu tenho orgulho de estar participando. Uma boa tarde a todos aí. Eu sou Nefistalino José. Também é uma satisfação muito grande estar aqui e participar dessa mesa. Eu também sou um dirigente sindical da CIEMAPO Rio, trabalhador da Companhia de Limpeza Urbana. Estou aí na luta em defesa aí dessa NR38 para melhorar a condição da saúde e segurança dos trabalhadores. Isso. Vai, Luciano. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui também, participando desse tema tão importante para nós trabalhadores da limpeza urbana, que eu também sou um dos trabalhadores. Pessoal, para vocês verem o tamanho da importância desse tema, desse assunto que a gente trouxe hoje para a mesa do podcast, não diferente de todos os outros que a gente já tratou aqui, né, doutor Cláudio? Que também tiveram muita importância. Então vem com a gente, não deixa de compartilhar com os amigos, com os companheiros, com quem está na base e vamos lá. Hoje, como eu falei, nós temos uma enquete, nós temos sorteio, gente, não deixa de participar da enquete. Hoje nós temos 2 brindes a serem sorteados, então vem com a gente. Agora eu quero dar as notícias do setor, dos setores. Fevereiro é um mês que a gente começa a negociação coletiva, né, Meirelles? Da nossa categoria dos trabalhadores em asseio e conservação, limpeza urbana, e os trabalhadores que são guardiões de piscina. Então, já muito em breve estaremos publicando os nossos editais para convocar todos vocês da categoria para estarem nas nossas assembleias, onde a gente vai discutir as propostas, as reivindicações da categoria com o sindicato patronal. Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais, no @podcastfeterj e no Facebook podcastfeterj, onde divulgaremos os locais das assembleias para que você, meu amigo trabalhador e minha amiga trabalhadora, participe conosco. Então fica ligado, tá bom? E hoje também eu tenho outra coisa para falar, gente. Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer e é a nossa campanha do mês. Todos os meses a gente tem uma campanha, Moci. E hoje, por exemplo, hoje, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. E aí, esse dia, ele é um marco para reforçar a conscientização e a prevenção e o diagnóstico sobre o câncer. Então você, meu amigo, minha amiga, trabalhador e trabalhadora, olha um pouquinho com mais carinho para você, tá? E a FETERJ reafirma neste mês e ao longo de todo o ano seu compromisso com a promoção da saúde, a disseminação da informação confiável e o apoio às ações que fortalecem a prevenção e o cuidado com a vida. Então, meu amigo e minha amiga, olhe um pouquinho com carinho para você, faça todos os exames que forem necessários para que, se caso seja diagnosticado algum caso de câncer, ele já seja combatido logo no começo, tá bom? Doutor Cláudio? Vamos começar? Vamos. Moacir, tira uma dúvida nossa aqui. A gente vem de uma fase de precarização de direitos trabalhistas. A gente sofrendo muito, coisa e tal, perdendo direito, todo mundo perdendo. De repente, surge uma norma que tem o intuito de proteger o trabalhador. De onde ela nasceu? De onde ela foi? Algum político que virou e falou assim, vamos agora defender os trabalhadores? Quem teve a ideia? De onde nasceu a NR38? Vamos lá. Eu gostei da palavra surpresa, porque na verdade a origem foi em 2009, quando, na época, a FENASCOM, que antecedeu a atual confederação, a CONASCOM, nós fizemos um encontro nacional dos trabalhadores em asseio e conservação e limpeza urbana na cidade de Florianópolis. Lá, um dos debates que mais pegou foi a questão da segurança no trabalho. E dali surgiu a ideia, né, de criar-se uma norma específica da limpeza urbana. Começou em 2009. Nós precisamos, primeiro, contactar o patronal, né, de São Paulo, inclusive, que é o CELUF. Na época, nós conseguimos convencer da importância de termos uma norma específica. Aí veio convencer o Ministério Público, convencer o Ministério do Trabalho, enfim, tá? Foram aproximadamente 12 anos
de luta, de reuniões, de audiências públicas, enfim, muita discussão. Às vezes, por exemplo, num dos debates que teve na comissão, porque a norma ela é debatida na comissão tripartite, Comissão Nacional Tripartite Paritária, né, onde discute todas as normas, inclusive a norma 01 que vai entrar em vigor agora, é de lá que sai. E um dos debates que teve lá, uma curiosidade, era o fornecimento por parte das empresas, obrigatoriedade de fornecer água fresca. Teve um dia de discussão para saber, para definir o que é água fresca. Qual a temperatura de água fresca. Pode parecer, sabe, piada, né? Já dizia um humorista aí, né? O Brasil é o país da piada pronta, né? Ficou um dia discutindo o que é, qual é a temperatura de uma água fresca. Então, foi muito difícil, porque o Ministério Público tem algumas posições, tá, que vão de encontro ao interesse dos trabalhadores. Por exemplo, a questão do estribo, que é a plataforma operacional. Tá? Para os trabalhadores é uma forma boa. Quem trabalha na coleta, que não sei se já tem mais. Tá? Eu já trabalhei com ela. Tá certo? O Ministério Público, até hoje, boa parte dos integrantes do Ministério Público, eles são contra a plataforma operacional. E como é que faz? Trabalhadores falam que teria que ter aí uma cabine dupla, né? Então o trabalhador no deslocamento, tá? Porque você pode estar fazendo uma rua e depois a outra rua é uma avenida, tá? Aí você sobe no caminhão, vai até lá, e a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Então tivemos muita dificuldade, e essa dificuldade é um apelo que eu faço para os trabalhadores que estejam nos ouvindo, das empresas, tá? O que acontece? Foi dado um prazo de 5 anos para que façam um levantamento desse período, um levantamento de acidentes do trabalho, principalmente no que diz respeito à questão do estribo, da plataforma. Ou seja, se ocorrer, né, mais acidentes do que ocorria anteriormente, certamente, ao final de 5 anos, né, começou em 2022, né? 23 na verdade, 22, né, ela foi aprovada e 23 ela entrou em início e a partir de abril começou, o Ministério do Trabalho começou a fase de fiscalização e aplicação de penalidade. Então, ao final de 5 anos, tá, dependendo da quantidade de acidentes que ocorrer, o Ministério Público já existe quase que um acordo, tá? Vai ter que encontrar uma outra maneira que substitua uma outra alternativa ao estribo, né? A plataforma operacional. Os trabalhadores, obviamente, já tem alguns estados aí que o Ministério Público obrigou a montar uma espécie de uma gaiola ali atrás, né? Por exemplo, em Sergipe, né? Em Aracaju, o pessoal trabalhando lá, descontente, muito descontente. Existem, e daí, a partir do momento que nós conseguimos aprovar com muita dificuldade, conseguimos aprovar, até porque a Confederação Nacional dos Municípios está totalmente contra. As prefeituras entendem que a aplicação da NR38 ela traz despesas, quando na verdade ela deve ser encarada como investimento, porque qualquer acidente que ocorra, tá certo? Além de um prejuízo moral, um prejuízo, né, para a família do trabalhador, existe um prejuízo para a empresa. Por quê? Porque o trabalhador fica afastado, ela tem despesa porque tem que contratar outro. Tá? É despesa para o Estado também, para a saúde, porque o Estado tem que cuidar desse trabalhador que se acidentou. E, lamentavelmente, a gente tem muitos acidentes na categoria, mas acidentes que não são culpa da NR38, nem culpa dos trabalhadores. Às vezes é culpa da população que armazena, por exemplo, materiais perfuro-cortantes, né? Às vezes lata, vidro, um pedaço de cerâmica, tá? E tem muitos trabalhadores que sofrem acidentes. Outros acidentes muito comuns são os entorces, né? Nós temos calçadas em todo o país, muitas calçadas são muito irregulares. Então a pessoa vai com um entorce o pé, tá? E muito ataque de animais, né?
Muita técnica, os entendimento. O caramelo O caramelo é campeão. Então, a gente tem esse tipo de acidente. E a gente tem feito o possível. Nas grandes empresas, nos grandes centros, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Nós tivemos aqui, os trabalhadores reclamavam muito da bota, que foi estabelecida, depois de muito teste, foi estabelecida pela NR38. Mas no Rio, São Paulo, Paraná, houve muita reclamação dos trabalhadores. E nós conseguimos, junto com as empresas se uniram a gente, e na comissão tripartite, tá, nós conseguimos suspender a utilização daquela bota que tinha sido aprovada na NR38. Eu sei que aqui na Coruja já estão usando outra bota, em São Paulo também estão usando outra bota, está em fase de teste ainda, né, para ser aprovados. Então, basicamente é isso, né? Então, a NR38, na verdade, ela traz, nós criamos uma cartilha, a Fundacentro também criou uma cartilha, se vocês colocarem exatamente, essa é a cartilha. Da Fundacentro, eu não trouxe a cartilha aqui, não, essa é da Centro, você tem a nossa aí? Conascom. Isso, temos a cartilha da Conascom aqui, né, também, bem didática, Sim, muito fácil de se didática entender, mesmo. tá? Bem didática. Então, se vocês entrarem na internet, no Google, e colocar cartilha NR38, você vai aparecer. Tem a íntegra da lei, né? Que na verdade é uma lei, a NR38, igualada à lei. Tem a íntegra e tem a cartilha da Fundacentro, tem a cartilha da Conascom. Então, a NR38, na verdade, ela trata da segurança e proteção do trabalhador e da trabalhadora da limpeza urbana e áreas verdes. Então, treinamento, capacitação obrigatória para funções de varrição, coleta, pessoal que faz poda de árvore, enfim, que trabalha na área de áreas verdes, né? Complementação de limpeza urbana, porque tem outras coisas, né? Em algumas cidades, eu não sei se aqui tem um cata-bagulho, não sei se tem. Cata-bagulho é o seguinte, muita gente descarta, tá? Móveis que não servem mais, sabe? Eletrodoméstico, fogão, essas coisas, tá? E coloca na porta lá. Então, tem um dia da semana, em São Paulo também tem isso. Tem um dia da semana que passa um caminhão específico para recolher esse tipo de material que vai para os ecopontos. Nós coleta seletiva aqui. Isso, a coleta seletiva que faz exatamente. Né? Os pontos de apoio, né? Coexistência de locais adequados para a refeição, para a alimentação, segurança no transporte. A norma estabeleceu, por exemplo, tá? Que o caminhão ele tem que, na hora da coleta, ele tem que andar 10 km por hora. Os trabalhadores não estão aceitando isso, a gente tem que entender. Por quê? Porque eles têm uma rotina de trabalho, eles têm uma dinâmica de trabalho. Né? E a 10 por hora, eles vão levar o que eles levam hoje para coletar em 6 horas, eles vão levar 12. Né? Eles são muito rápidos, eles acabam acostumando, eles têm o estilo próprio, né? Têm a maneira própria de trabalhar. Tá? Os veículos, eles têm que estar em condições perfeitas. Lamentavelmente, nós tivemos agora uma greve em Belo Horizonte, e um dos motivos da greve são más condições dos EPIs e dos caminhões sem freio, isso é um perigo, né? Então, a empresa tem uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade do trabalhador é usar o equipamento, né? E denunciar quando tem alguma coisa irregular. A responsabilidade das empresas é aplicar a norma de forma correta. A responsabilidade das prefeituras, que são as contratantes, né, exatamente de cumprir a norma também e exigir que as empresas cumpram a norma. E a norma não é só para os terceirizados, a norma é para todos os empregados da prefeitura que fazem o serviço de coleta, varrição. Tá certo? Então a prefeitura também é responsável. Se ele for funcionário da prefeitura também? Sim, funcionário da prefeitura também é obrigatório. A norma é para todos. É para função, não é para terceirizado. Né? E só para completar, e o caminhão também ele precisa ser higienizado, né? Precisa estar limpo.
Eu não sei como é que funciona aqui na Conurb, mas em São Paulo, tá? O caminhão ele volta da coleta durante o dia, ele já vai direto para o setor de lavagem. No Essa dia é uma seguinte ele pergunta tem que que eu sair gostaria de tranquilo. deixar para os meus companheiros aqui do CIEMAP, porque ontem eu estava lendo a cartilha mais uma vez e li sobre isso. Eu falei, como é que eles fazem essa limpeza? Né? Porque na norma vem dizendo sobre a higienização do caminhão, né, e tal. Como é que eles fazem? Porque assim, é uma dúvida minha pessoal, né? Como eu estou aqui na mesa, eu posso perguntar diretamente. Na garagem tem o lava rápido, né? É assim? Eles tem lavam lava tipo um lava-jato? Então, os caminhões da Conurb, eles são terceirizados. Aham. Existe um processo que é de apresentação, certo? Teoricamente, quando ele Teoricamente é apresenta, o melhor, né? quando ele se apresenta, cabe à Conurb fiscalizar não só os sistemas de limpeza, como de sinalização, entendeu? E existe um programa na Conurb chamado CICO, onde acredito que o chefe ali da guarnição, ele tem que ver isso aí, fazer um checklist e automaticamente passar para o controlador e lançar todas as anormalidades que hajam. Por exemplo, se não estiver funcionando a luz de ré, a sinaleira de ré, enfim, é assim que tem que E funcionar. tudo isso tem que ser muito fiscalizado para garantir realmente a segurança do trabalhador, né? Porque na verdade é isso que a norma foca, né, Márcio? Eu só para concluir agora, eu até comentei aqui rapidamente que nós fizemos uma das reuniões da Conascom, que nós começamos em janeiro, na posse da FETERG, como vieram alguns dirigentes sindicais aqui, nós começamos o processo de elaborar uma campanha nacional. Hoje nós concluímos com a identidade visual, logo após o Carnaval vai estar na rua, e um dos principais pontos da campanha é que nós já conversamos com o Ministério Público, conversamos com o Ministério do Trabalho e com as empresas, e nós vamos fazer reuniões, então ocorreram aquelas audiências públicas, inclusive aqui no Rio, para fazer esclarecimento sobre a aplicação da norma, tá certo? E trabalhar pelo engajamento, né, de todos os atores responsáveis pela aplicação da norma, né? Trabalhadores, empresas, Ministério Público, Ministério do Trabalho e prefeituras. E obviamente o dirigente sindical. Você acha que a população também pode ajudar? Claro, mas você fazendo essa campanha educacional para aplicação da norma, pela aplicação da norma, naturalmente, tá? Porque a gente pretende colocar isso de forma nacional. Colocar aí em rede nacional, na imprensa, né? A ideia é fazer com também a população, e aí cabe à prefeitura também, tá? Conscientizar no site da prefeitura, toda prefeitura tem podcast. Esses dias aí eu estava olhando, eu costumo entrar em sites aí, de muitas prefeituras, eu estava olhando, se vocês quiserem, depois vocês podem olhar, prefeitura de Santo Estevão, alguém já ouviu falar? Não. Fica no interior da Bahia, a 473 quilômetros de coisa. Entre lá para você ver como está organizadinho, a prefeitura está fazendo um trabalho legal, os trabalhadores tudo organizado, tem site que mostra como é o trabalho deles. Ou seja, isso é campanha de conscientização. Sim. Né? E só dessa maneira que a gente vai conseguir fazer com que o trabalhador da limpeza urbana, tá? Ele é considerado herói, mas ele não tem o devido reconhecimento. Estamos também apoiando um projeto de piso nacional do coletor, que seria o equivalente aí a 2 salários mínimos, né? Além de outras 40% de insalubridade para todo mundo. Enfim, estamos apoiando porque como é um reconhecimento ao trabalho importante dos trabalhadores da limpeza urbana, porque acima de tudo é saúde pública. Sim. São 5 milhões de trabalhadores, né, no Brasil, de Não, limpeza não tem. urbana, Não. mais ou menos? Não. Deve ter, no Brasil deve ter aproximadamente 800 mil, talvez 800 mil, não chega a 1 Trabalhadores milhão. de limpeza urbana? Não, De limpeza limpeza urbana. urbana? Porque olha, veja bem, os dois maiores contingentes de limpeza urbana é São Paulo e Rio de Janeiro. Tá certo? São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos aproximadamente 80 mil trabalhadores. Acho que nem isso, menos. 50 mil trabalhadores. São Paulo nós temos 18 mil. Na cidade? Na capital. Na capital. Na capital, mas se você pegar todo o estado, vai chegar aí em torno de 50 mil. O Rio de Janeiro, na capital, hoje, não sei, deve estar em torno de 20 mil trabalhadores, 22 mil, é isso? Já teve mais. Né?
Agora, eu não sei como é que é o interior. Então, se você pegar 50 mil São Paulo, né, o estado de São Paulo, pegar aí, vai, 30 mil, dá 80 mil nas duas principais cidades. Então, não tem esse número de 1 milhão. Nós temos, somando a sem conservação, limpeza urbana e áreas verdes, tá? Nós temos aproximadamente no Brasil 2,5 milhões. 2 milhões. É. Então, Moacir, muito boa aí as suas falas, e entendi o esforço que foi feito para a criação dessa norma, que é muito importante, mas a gente entende no dia a dia que, obviamente, as coisas têm que ser modificadas, né? Houve um acidente aqui em relação a um trabalhador que estava atrás do caminhão e houve um ponto cego, né? Então, o que a gente poderia fazer para avançar nesse sentido, né? Porque ali é um ponto cego para o motorista, o trabalhador estava ali atrás, infelizmente acabou falecendo. O que a norma pode fazer para ela avançar mais um pouco? Já foi de grande ganho para o trabalhador essa criação dessa norma, mas eu entendo, até porque a sociedade ela está em constante evolução e hoje nós temos um sistema de mecanização mais avançado, né? Cada vez mais. Se você observar a norma estabelece câmeras laterais, justamente para evitar acidente. Uhum. Então, possivelmente, ou a câmera não estava funcionando ou não tinha câmera, ou então pode ter sido negligência humana, pode ter sido do motorista, pode ter sido tá certo? Porque se você olhar a norma direitinho, tá, ela estabelece isso, estabelece que tem que ter câmera. Eu me recordo que na apresentação dele, se você lembrar aqui no Rio, tá, na apresentação por parte do Ministério Público, não, foi do Ministério Público mesmo. Eles mostram lá como é que tem que ser as câmeras nos caminhões. Não sei se vocês se recordam disso. Sim. Então, acidentes ocorrem. Em São Paulo também já aconteceu vários acidentes, tá? Mas às vezes falta um pouco de falta de cuidado por parte do trabalhador, ou o motorista, tá? Esse negócio do motorista na ré é um problema sério. Nós já tivemos crianças que já foram atropeladas, entendeu? E olha, e você veja bem, a segurança, ela é um problema. A segurança, existe uma certa acomodação. Há um tempo atrás eu estava vendo quais são os principais acidentes de moto. Tá? Claro, os principais acidentes são os motoboys nas grandes cidades. Mas acidente com motociclista comum, porque eu gosto de andar de moto também, tá? Costuma acontecer próximo à casa dele. Sabe o que acontece? Quando ele está chegando na casa dele, ele está muito mais segurança. Sim. Ele não olha direito para os lados, entendeu? E acontece muito acidente. Então, é a questão da falta de atenção. É a acomodação, estou seguro, tá? Acidentes tem que ter segurança 100% o tempo todo. Mas eu queria também complementar aí, né? De falar da questão, que estava falando aí dos acidentes, da câmera. A gente tem uma dificuldade hoje com alguns trabalhadores também que não aceitam a câmera de ré. Porque eles entendem, pelo menos aqueles trabalhadores que eu tenho contato constantemente na minha gerência, que às vezes também eu saio na coleta, né? Hoje eu trabalho na roçada, mas às vezes preciso, eu estou lá na coleta. Porque inicialmente eles achavam que era para vigiar o que eles estavam fazendo atrás. Por algumas práticas antigas que nós tínhamos, que hoje não vamos ter mais, e não queriam aquela câmera de jeito nenhum. Para explicar ao trabalhador que aquilo lá faz parte da segurança dele, o motorista tem que ter visão do que ele está no momento da ré, que os trabalhadores não tem que estar no estribo, tem que estar na lateral do caminhão. O serviço noturno, a dificuldade é muito maior. E hoje, assim, pelo menos eu na minha gerência, onde tem por volta de 300 trabalhadores, na coleta uns 20, 30 trabalhadores. Eu consigo, dentro dos horários dele, conversar, trazer algumas coisas, mas a gente já vem de um costume de muito tempo, da forma de trabalhar, essa correria toda, para mudar isso. Naquele trajeto mais longo, tem que ir para dentro da cabine, não está lá atrás, de trajeto longo, isso tudo. Que está na norma, mas o trabalhador hoje da nossa companhia, ele não tem essa prática da leitura, de estar buscando isso daí para ele. Ele quer ouvir de alguém, ver a coisa funcionando e seguir. É o que eu vejo hoje.
E outro ponto também que eu li, que eu sempre falo da NR38, são os pontos de apoio, que a gente não tem hoje. Aquela dificuldade do sanitário. Hoje a Colurb, ela trabalha tem trabalhadores femininos, as meninas, a gente trabalha nas vias públicas aí que não tem banheiro, e ia ser feito, né, o contato, ia ter um acordo aí da prefeitura junto aos órgãos, tipo posto de saúde, escola, para a gente ter esse local, né, para a gente fazer a higienização, para a gente usar o sanitário. E a gente hoje não conseguiu avançar nisso, meu ponto de vista nessa questão do ponto de apoio. Que acho que é A norma estabelece. Estabelece. A norma estabelece. Cabe ao sindicato exigir o documento. Tá? O que a norma estabelece? Veja, para vocês terem uma ideia como foi muito difícil a gente aprovar essa norma, tá? O Ministério Público, tá? Ele batia pé e ficou durante muito tempo, tá? Exigindo a instalação de banheiros químicos. E as empresas falaram, olha, não dá para a gente colocar banheiro químico. E a prefeitura, olha, não dá. Por quê? Porque o custo é muito alto. Quem é que vai cuidar desses banheiros químicos? Você coloca o banheiro químico lá, olha quantos moradores de rua que nós temos hoje. Tá? De repente você vai violar, vai depredar. A gente sabe como é que é, infelizmente. Tá? Então o que acontece? Só encontrou uma maneira. Tá? Cabe às empresas, as responsáveis pela coleta, varrição, cabe elas, tá? Encontrar alternativa e fazer convênios, fazer parcerias, tá? Com bares, restaurantes, shoppings, lojas. Para quê? Para que os trabalhadores da limpeza urbana, quando necessário, tá? Eles fazerem as suas necessidades físicas e fisiológicas. Tá certo? É importante isso. Tá? Nós temos, lá em São Paulo, nós temos as empresas lá, fizeram vários, inclusive a gente costuma ir tomar uma lá nos bares que eles têm. Moacir, Fala, a minha pergunta é a seguinte, como é que está em São Paulo a análise econômica lá, porque aqui no Rio de Janeiro tem uma briga muito grande em relação à quantidade de trabalhadores que vão sair no BA, né? A gente já conseguiu aqui antigamente até 5, hoje é 2, é 3, às vezes até 1. Como é que era em São Paulo está lá? Isso aí é Você onde falou que eu para não mim andar? entendi? Coleta. Ah, o caminhão de coleta. Mas São Paulo varia, ó. Todas as empresas, todas elas, tá? Elas têm um departamento de segurança. Todas. Engenheiro, técnico. Então, essa análise econômica eles fazem constantemente porque é uma obrigação para no contrato. Tá certo? Na questão da quantidade de trabalhadores, em São Paulo varia. Depende, você tem setor que pode, um coletor é o suficiente. Tem região que 2 coletores é pouco. Você Mas entendeu? aqui Então, no Rio, como é estabelecido? Como é essa... Aí depende, não tem. A gente chegou até a ter 5, Gente, mas eu atualmente é pergunto 3, é porque- 2. Porque talvez seja A maioria dúvida de quem é está três, nos São Paulo- assistindo e que não entende o Hoje é uma lei. funcionamento, é a né? dinâmica, porque veja bem, você pega o Rio de Janeiro tem morro, tem avenidas, grandes avenidas, então, você fazer a coleta numa rua, num bairro residencial é uma coisa, você fazer uma coleta num bairro ou na cidade onde você tem grandes avenidas, é outra coisa, tá certo? Então, depende do local, não existe um número determinado. Há muitos anos atrás, tá? A gente exigia em convenção coletiva de trabalho que fosse 4. Mas eles convenceram a gente que 4, tá? Você vai ter no excedente em determinadas regiões. Se você colocar da um... demanda da rua, É se a rua é demanda. pequena, né? A É a quantidade de demanda. lixo O que não- descartado. O que não pode é o seguinte, a empresa não pode colocar o trabalhador, 2 trabalhadores para prestar no serviço, onde eles ficam, é um trabalho exaustivo, tá? Além da conta. Sim. Por quê? Porque ó, você está colocando 2, está exaustivo, eles estão aumentando, tem que ter 3. Agora, cabe ao sindicato denunciar, cabe ao sindicato ver isso. Nós, por exemplo, nós temos terça e quinta, toda terça e toda quinta-feira, tá? O nosso pessoal está em todas as garagens e alojamentos, no mínimo 5 horas da manhã, tá? Caminhão, vai sair, tá? Tá com problema, o motorista falou,
problema no freio. Não sai. Não sai. Entendeu? A gente, obviamente, pode ser que as empresas de terça e quinta, eles tenham uma preocupação e está tudo certinho para o sindicato andar. Mas não sai. Primeiro aqueles 2 dias está tudo certinho. Faltou uma pessoa. Não tem reserva, tá? O caminhão não vai sair com uma pessoa só. Não sai. Mas tem até uma pergunta aqui para você, mas deixa eu, antes de mais nada, dar uma boa tarde, né, para os nossos Dá boa tarde para os amigos. nossos participantes, nossos nosso amigos. Valdir da Silva, meu Posso dar boa tarde para vice-presidente. minha mãe, que ela está assistindo, que ela já me pediu o link cedo. Falou, já são 12h03 e cadê o link? Mãe, boa tarde. Nós temos aqui o Valdir da Dona Bárbara, boa tarde, temos Valdir da Silva, temos Elvira Carrilho, Marlene Honorato, Francisco Alves de Carvalho, é o Chiso, né? Chiso, Sandro das Neves, o Delair Filho. O Delair está fazendo uma pergunta aqui para vocês. A NR38 já está toda pronta ou ainda cabe algum ajuste em caso de trajetos, capacidade e número de trabalhadores em viaturas? É o que vocês estavam falando aqui, né? Cabe. Existe a Comissão Nacional Tripartite Paritária. Eu pedi para você falar sobre isso, sobre a comissão. Qual era a organização? Existe a comissão, né? Ela se reúne periodicamente. Se não me falha a memória, são 4 reuniões anuais. Tá? E nessas reuniões, tá, são discutidas as normas, como estão sendo aplicadas, se existe reclamação. Como eu expliquei aqui pouco antes, a bota, por exemplo, que faz parte, ela está ela tá suspensa. A bota que estava sendo aprovada está suspensa. Então, é assim, veja, a questão da segurança, tá? Se há necessidade de mudar alguma coisa, vai mudar, não tem problema É a nenhum. importância da tua federação nessa discussão, né? Nós temos 2 representantes, temos um representante da UGT, que é o Maradona, a gente chama ele de Maradona, e temos o João Capana, ele é presidente do SEMAC de Ribeirão Preto, tá? Ele é técnico de segurança, ele é também um representante na comissão. Temos também aqui a Ana Cristina Duarte, querida Ana Cristina. Querida Ana. O Gilberto. Vamos lá. Roque Robson. Celina. Dando boa tarde a todo mundo aqui também. Maria Simões. Ana Fernandes. E a Bárbara Aires, que no caso é a genitora da Domênica aí. Como assim, tem uma pergunta assim que você falou a questão que cabe mudança ainda. Qual a importância dos sindicatos junto à confederação nessa questão da NR38? Veja bem, o sindicato significa solidariedade, certo? O papel do sindicato é defender os trabalhadores na base, organizar, proteger, dar uma melhor qualidade de vida, condições dignas de trabalho. É o sindicato que está mais próximo do trabalhador ali. Então ele tem a obrigação, não é só a função, ele tem a obrigação de estar próximo ao trabalhador, para saber o que acontece. Não adianta o sindicato, o dirigente sindical ficar no escritório, ficar na sede do sindicato, tá? E as coisas acontecendo lá na base. Tá? Às vezes você tem assédio moral, assédio sexual, você tem a forma como está sendo trabalhado, você tem lá a EPI que não está sendo distribuído, tá certo? Se o trabalhador, se o dirigente sindical, que é o trabalhador, tá, ele não está lá próximo, não está resolvendo os problemas, as empresas vão fazer as coisas normalmente. Então, esse é o papel do sindicato. O papel das federações é apoiar os sindicatos em seu respectivo estado. Tem federação interregional, federação estadual, tá? Mas, por exemplo, a FETERJ aqui, o papel dela é apoiar no que for necessário, tá certo? E o papel da confederação, primeiro, é apoiar as entidades filiadas, sindicatos e federações e discutir em âmbito nacional quais são as melhorias em formas de lei. Por exemplo, a NR é uma delas. Nós fomos pioneiros aqui no Brasil a iniciar a campanha da Convenção 190 da OIT. Vocês sabem o que é a Convenção 190 da OIT? Não. Não? Pois é. Não, quem sabe levanta a mão. O Brasil precisa ratificar o nosso parlamento. Esse parlamento não vai fazer isso. A Convenção 190 da OIT, nós temos uma campanha, se entrar no site da Conascom, temos uma campanha. Vocês do asseio aí, vocês vão levar um puxão de orelha. A Convenção 190, ela protege as mulheres e os homens contra o assédio sexual, contra o assédio moral, o assédio estrutural no ambiente de trabalho.
Tá? Isso está aprovado pela OIT e tem hoje não mais que 15 países do mundo que ratificaram. O Brasil é um deles que não ratificou. Aqui, Uruguai, Argentina e Colômbia, aqui na América do Sul, já ratificaram. É importante só explicar para vocês que quando o Brasil ratifica a Convenção da OIT, vira lei aqui no nosso Vira país. lei. Sim. Passa a ter força de lei. Por isso tem a importância da ratificação. O que acontece hoje também, o parlamento, veja, o governo Lula, ele fez aprovar no Congresso, tá, algumas leis que, de certa maneira, substituem ou ajudam a questão da Convenção 190. Então, por exemplo, você tem uma série de leis hoje de proteção à mulher, contra o assédio sexual, contra o assédio moral, não é isso? Então, inclusive nas convenções coletivas de trabalho, a gente está colocando porque é lei, tá certo? Se você pegar a questão da segurança no trabalho, as CIPAs já tem a questão do assédio, que é a proteção das mulheres. A CIPA tem. Você está entendendo? Então, é um tema muito importante. Muito importante. O Brasil é um país machista. O movimento sindical é um movimento machista. A maioria dos dirigentes sindicais do Brasil são homens. Vamos olhar a mesa. Tem um negócio aqui na mesa. Vamos São olhar a vários, mesa. mas aqui homens comandados por uma mulher nessa mesa. São vários os sindicatos que mantêm uma cota de pelo menos 30% a 40% de mulheres. Tá? É raro isso. Meus amigos do sindicato, sindicalistas do Brasil inteiro, vamos mudar essa história, né? Vamos mudar, né, Moacir? A mulher precisa se empoderar mais. Agora, a gente sabe o quanto que é difícil o trabalho das mulheres para ganhar espaço no movimento sindical. Não é fácil. Até porque, em parte, a gente até entende. Até na política também. Até na política, mas principalmente durante a ditadura militar, que ainda muita gente defende, muitos trabalhadores, inclusive, defendem, lamentavelmente. Na ditadura militar, as mulheres foram mais massacradas ainda. Sim. Porque na ditadura militar, o regime militar é muito mais machista. Tá certo? Aquela disciplina toda, entendeu? Então o que acontece? Durante a ditadura militar, tá, os dirigentes sindicais, para ganhar espaço, para ganhar liberdade, para ganhar melhores condições de trabalho, às vezes tinha que ser, eu sempre que eu vivi isso, tinha que ser na porrada praticamente. Nós vivemos aqui, vocês sabem disso. Tá certo? Era muito difícil combater, tá? Ganhar espaço no regime militar, ganhar espaço de liberdade para os trabalhadores do regime militar. E todo mundo sabe que nós, eu respeito muito, diga-se passar, respeito muito as Forças Armadas, tá certo? Eu sou contra o regime militar, o regime de exceção, tá certo? O regime que não respeita. Então, infelizmente, na época era muito comum. E nós tivemos aqui na época do regime militar, por exemplo, mais de 600 sindicatos fechados, uma intervenção, tá? Que é uma agressão, né? É uma violência. Sim. Eu hoje eu não consigo entender, né? Alguns trabalhadores que apoiam, né, esse regime militar, que automaticamente militar não existe democracia, não existe direitos, não existe nada, entendeu? Então eu sinceramente, eu acredito que seja até por falta de conhecimento, entendeu? Porque hoje a gente vive num sistema democrático, onde você tem justiça, você tem os sindicatos, você tem os mecanismos de fiscalização, e numa ditadura não existe isso. Correto? Vamos muito rapidamente, só para esclarecer, a gente ouve aí, hoje, sem entrar muito nessa questão política, mas a gente ouve aí alguns evangélicos, né, alguns religiosos, por exemplo, Malafaia, que diz que nós vivemos numa ditadura hoje, né? Ditadura da droga, ditadura disso, ditadura. Tá? A gente vê aí o Sr. Nicolas falando que existe uma ditadura. Faço a pergunta, em ditadura existe impeachment? Não. Né? Não. Em ditadura existe prisão domiciliar? Não. Em ditadura existe audiência de custódia? Gente, que ditadura é essa? Em ditadura existe gente falando na televisão contra o governo. Que ditadura é essa? Que ditadura é essa que um bando de loucos saíram lá de Minas Gerais para ir até Brasília fazer uma caminhada, xingando os membros do STF, xingando o presidente da República, dizendo que era ladrão, safado, isso e aquilo. Isso na ditadura existe? Claro que não. Meu, o Luciano quer fazer uma pergunta.
voltando ao nosso tema específico aqui, a NR38, ela fala sobre algum calçado específico desse pessoal que trabalha na praia? Boa, Luciano. Não. Aí eu francamente, não sei. Não lembro, eu tenho que dar uma olhada. Não, Certo? não. Eu acho que não tem, Não assim, tem. uma norma específica para a praia. Porque, veja, é praticamente impossível você colocar numa norma Os o que mínimos acontece detalhes, na né? prática, Porque os são mínimos detalhes. regionais, né? Claro, ó, por exemplo, tá? O que acontece? Quando a gente fala dos trabalhadores da limpeza urbana, mais especificamente os trabalhadores que fazem áreas verdes, tá? Em São Paulo, nós temos lá dentro da limpeza urbana, tá? Nós temos o limpador de esgoto. Tá? Então o que acontece? Ele entra em canais de esgoto. Como é que. Sabe, é norma de segurança. Mas para você especificar tudo, tem gente que faz limpeza de córrego. Para você colocar tudo, e tem muita coisa aqui. Mas não tem absolutamente tudo. Por exemplo, um sapato específico para ir para a praia. Mas Ali pra praia. numa situação dessa aqui, por exemplo, o Rio, a gente tem a praia. Né? Agora o Rio está sendo o palco de grandes eventos. Sim. Né? E aí a praia fica daquele jeito, né? Deus Dia Deus. 3 de janeiro eu fui à praia. A praia, a areia estava toda tomada de lixo. Ainda, dia 3. Né? Aí a gente aqui no Rio, com essas coisas, com essas situações mais específicas do trabalhador, no caso da inclusão desses temas, desses assuntos, eu não sei o termo que a gente pode usar. Na NR, como ficaria? Ou aí a gente tem que tratar internamente aqui no Rio? Tratar internamente. Aquilo que não está na NR tem que ser tratado internamente. Então, meus amigos trabalhadores e trabalhadoras, fortaleçam o seu sindicato, busque ajuda no sindicato, porque é nessa unidade que a gente vai conseguir garantir mais direitos para vocês, né? E, Marcelo, uma coisa que eu sempre falo em todo podcast. O podcast FETERJ, através do nosso presidente Meirelles, ele foi feito para que a nossa voz chegue no trabalhador e o trabalhador chegue na gente. Porque o São Paulo é enorme, o Rio de Janeiro é grande pra caramba também, e nem sempre a gente consegue acessar todo mundo. E aí, por isso, eu quero te fazer um lembrete, meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora. Use os nossos canais digitais. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, no 21 984 94 81 18, através do nosso site, no Fale Conosco, é o www.feterj.org.br, e também acesse as nossas redes sociais, no Instagram, no @podcastfeterj, e através do Facebook, Podcast Feterj. Faça sua denúncia, mande pra gente. A gente não vai falar o seu nome, a gente só quer saber em qual cidade, qual empresa você trabalha, para que a gente possa, como sindicato, fiscalizar, porque esse é o nosso papel. Então fortaleça o seu sindicato e vem com a gente. Você, Oi. eu tenho uma pergunta a fazer lá de São Paulo, né? Como é que é tratada essa questão de poda, né? Próximo à redes elétricas? Como é que é tratado isso lá? Tem norma. Porque aqui, aqui tem uma certa dificuldade aqui no Rio de Janeiro, né, ali, em questão de rede viva, esse consenso entre a concessionária e, no caso, a Conurb, para desligar, para evitar acidente. O que acontece é isso. Aqui diz o seguinte, a empresa ela tem que falar com a concessionária, tá? E avisar, e marcar o horário, tudo direitinho, para poder fazer. E lá em São Paulo funciona assim? Funciona assim, mas é obrigatório, tá na INR. Tá. Qualquer lugar do Brasil tem que ser assim. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A poda, ela junto à rede elétrica, está com a coluna que não é. Ó, atividade de poda de árvores, atividade de retirada seletiva de partes indenizadas ou notificadas de árvores, as quais caracterizam. Não, mas aqui não explica. Tem mais. Aqui, ó, poda para desobstrução da rede de eletricidade. Atividade de retirada seletiva de árvores, podendo ser realizada em zona livre ou com trabalho em proximidade de sistema elétrico de potência, com técnicas e equipamentos especiais. A gente aqui no Rio de Janeiro estava com um problema, porque a rede, o pessoal da concessionária, junto com a prefeitura, não estava. Me parece que agora
eu ouvi aí que eles estão, parece que contratando pessoas aí qualificadas para estar fazendo esse tipo de poda em locais, entendeu? Era uma curiosidade minha particular de perguntar como é que é, porque aqui a gente tem esse problema. Tem que ter a comunicação, tem que ter parceria. Porque Exatamente. senão a responsabilidade, alguém vai subir lá. Rede elétrica? A rede elétrica toma um choque lá, quem que é o responsável? Exato. Olha, em São Paulo, nós tivemos um problema sério. Em São Paulo, aqui deve ter também, tá? Em vários lugares de São Paulo, eles criaram lá um tipo de coleta, que eles formam um poço, colocam lá uma espécie de container, tá certo? E o pessoal vai jogando lixo, vai cair lá dentro, tá certo? Vai cair lá dentro. Quando enche, o caminhão vai lá e tira. Para fazer esse buraco, para poder colocar o container lá, vocês não têm ideia. São Paulo, a cidade de São Paulo por baixo, é todinha, rede de água, rede de esgoto, rede elétrica, é rede do gás, é rede de TI, é tudo. Então hoje, tudo, qualquer buraco que for fazer em São Paulo, né? você tem Água. tudo. Porque esse sistema é muito maneiro, né? Eu vi na televisão num país exatamente isso. Você tem um buraco, você tem, aí vem um caminhão, só puxa, né? Exatamente São Paulo, é assim que só você eles sistema, sabem. né? Mas É você porque falou- é um espaço grande, um container grande, então você evita ficar usando cesto de lixo. Tá certo? Você economiza bastante. em E termos- qualquer buraco lá é 500 mil sem internet, né? Pois é. A gente, aqui no chat, doutor Cláudio e mesa, a gente tem uma sugestão do Rock. Vamos lá para a sugestão dele aqui. Queria sugerir um tema sobre os ecopontos. Onde a ANR tem que chegar. Hoje a Conlurb tem mais de 100 ecopontos em todo o município e a maioria está em comunidades. Aí essa é a sugestão dele, sobre os ecopontos, que a Conlurb tem mais de 100, que a maioria está em comunidade e o que a ANR, até onde a ANR pode chegar. Veja, em São Paulo nós temos, eu não sei a quantidade de ecopontos, mas temos muitos ecopontos. Temos muitos. Mas os ecopontos é um grande problema na comunidade. Em São Paulo é um grande problema. Por quê? Porque, veja bem, você tem lá um espaço onde as pessoas podem ir lá colocar o que é metal, colocar aqui, o que é vidro aqui, o que é madeira aqui, papel, tá certo? O que acontece é que, infelizmente, dada a economia, o problema econômico que nós temos no país, nós temos muitos catadores, tá certo? E nem todos são. Nós temos várias cooperativas de catadores, mas tem muita gente que sobrevive de pegar latinha, pegar... Sim. Tá? O que acontece? Eles, de certa maneira, eles acabam invadindo. Os ecopontos. Invadindo. Tem muitos trabalhadores que não querem trabalhar nos ecopontos porque eles são ameaçados. Isso é um problema. A gente tem discutido muito com a prefeitura na possibilidade de colocar, em cada um dos ecopontos, colocar Segurança. a segurança. Seria bom, né? Para Segurança. garantir o trabalhador. Eu estive, acho que em 2014, se eu não me engano, nós temos um convênio com um sindicato belga, né? E nós somos numa cidade lá chamada Gant. E nós somos num ecoponto. É uma cidade, não uma cidade grande como o Rio de Janeiro, como São Paulo. Eles têm um ecoponto, tem a usina. E é impressionante. Eles recebem um cartão, tá, toda a população adquire um cartão. Com esse cartão, toda vez que ele vai levar, ele tem que levar lá nesse ecoponto, tá? O material, né, descartável. Então ele chega lá e passa o cartão e entra. Ele pode ir 2 vezes. A partir da 3ª vez ele tem que pagar para descartar. Tá certo? E se ele deixar na rua, ele vai ser multado e a multa é pesadíssima. Obviamente, lá é o país do primeiro mundo, tá? Nós ficamos assim, impressionados, pleno sábado de manhã, tá? Uma fila, tá? E ali você tinha Mercedes, Volvo, carro, caminhonete, tá? Então todo tipo de material. E eles entram, mulheres, vai lá, pega as coisas, coloca lá, porque é cultura. Infelizmente, no Brasil, nós temos a cultura ainda de jogar lixo na rua. Como assim? Quando eu ouço você falar, deixa eu falar, porque, né? Quando eu ouço você falar, eu só penso que o maior trabalho que a gente tem que fazer é de conscientização. De? Conscientização. Sim, conscientização. Essa é a chave. Sim. Essa é a questão de cultura, conscientização. Sim, porque Essa você é a tem chave. que...
15 dias nós fizemos o podcast com um Gali da Coleta. E quando eu pensei num Gali da Coleta, era por causa da conscientização, porque as pessoas que ouvissem iam entender um pouco do que o Gali passa fazendo a coleta. Porque é muito fácil, eu vou lá e jogo meu lixo lá no... De qualquer maneira. Né? Na minha rua é horrível. Tem muito lixo na rua, gente. É falta de cidadania também, porque Sim, é o então, seguinte, aí a gente vai tudo para conscientização. uma boa parte da população entende que o lixo não pertence a ele, Sim. tá? Uhum. Então ele descarta. Só que é o... Olha, A gente Tá, vai encerrar, gente. Mas conclui a sua fala, Moacir. Então, é a questão de conscientização, tá certo? Sim. Tem muita gente, tá, que entende que do portão para a rua não é problema dele, quando na verdade é problema porque ele paga impostos, Sim. tá certo? É um problema dele, a sujeira na rua, tá? Ele está gastando para a prefeitura recolher. Então é uma questão de cidadania, e óbvio, a cidadania nada mais é que conscientização, Sim. né? Do dever de cada um. Meus Correto. amigos e minhas amigas, Marlene falou que é a primeira vez que ela está assistindo o podcast e que ela está amando. Marlene, fica à vontade, toda quarta-feira participa com a gente, interage conosco, é um prazer ter você aqui, tá bom? Pessoal, hoje a gente tem sorteio, hein, Léo? Vamos fazer o sorteio? Mas antes de fazer o sorteio, eu gostaria de... Ó, a Ana Cristina Duarte botou aqui. É uma honra a presença do presidente da nossa Confederação Nacional, a CONASCOM, participando do nosso podcast. Gratidão. É mesmo, Ana Cristina. Obrigada, né, moça? Obrigado, por estar Ana. participando com a gente aqui na mesa. Eu gostaria de dar um minutinho para vocês fazerem suas considerações finais sobre o nosso podcast a respeito da NR38. Vocês, meus companheiros aqui de labuta do CEMACO Rio. E após o nosso o Moacir e o nosso presidente encerra, tá bom, Meirelles? Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. Pode começar, o Olímpio. Essa norma é muito boa. Agora, nós temos que realmente ajudar a implementar ela e fazer as fiscalizações, né? É muito importante isso para a segurança e saúde do trabalhador. Eu também quero falar aqui que a gente está com a pesquisa da NR38. Isso, boa. Pessoal, a gente está fazendo uma enquete. Precisa pegar o code aí. É uma pesquisa muito grande, mas dá para a gente fazer. O que não puder responder, não responde. A gente precisa muito dessa pesquisa. Léo, vamos postar hoje novamente a enquete no nosso Instagram. Também está disponível no Instagram do CEMACO Rio, na CONASCOM também, né, Moacir? Isso. O arroba da CONASCOM é @CONASCOM Brasil. Sigam a página da CONASCOM, CEMACO Rio, da FETERG no Instagram. E lá tem enquete, participe conosco. Eu também quero agradecer a FETERG aí pela sua oportunidade de estar aqui. E realmente isso é um evento muito bom para divulgar para a nossa categoria e ter futuramente a gente colher resultado. Como você fala, que realmente a educação é a coisa principal, tanto na área de lixo, a educação é tudo para a gente poder tocar nossa vida. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa mesa rica, né? Principalmente a presença do Moacir aqui, que enriqueceu muito mais aqui esse nosso bate-papo. E dizer para os trabalhadores que estão nos assistindo que a luta não é fácil, tá? As coisas não são de imediato. Mas quero dizer que nós estamos aqui para ajudar, defender e tentar fazer o melhor por vocês, tá? E conte conosco. Agradecer aí a FETERG, agradecer o Moacir aí por essa gama de informações aí que nos ajudou os trabalhadores que estavam nos assistindo. E muito bom estar aqui, sair daqui com mais informações para poder colaborar muito lá com os colegas de trabalho. Meu companheiro Luciano. Também gostaria de agradecer a FETERG por essa oportunidade e dizer para nossos trabalhadores que tudo que é novo, às vezes as pessoas têm dificuldade de se adaptar. E essa norma, ela vem para a própria segurança do trabalhador. Então é muito importante também, os trabalhadores também, quando houver alguma irregularidade, fazer a denúncia no CEMACO Rio de Janeiro. Muito obrigado pela oportunidade. Isso aí,
Moacir, você. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de ter participado aqui. Para mim é uma honra e toda vez que eu puder estar aqui no Rio, Seja vou tentar vir bem-vindo. nas quartas-feiras, né? A gente tem muita coisa para falar, né? Não, e é um papo gostoso, um papo legal, a gente pode discutir muita coisa, Sim. estrutura sindical, né, o futuro do movimento sindical. Nós vamos fazer um encontro nacional da Conascom agora em Salvador, tá? A gente vai discutir a questão do financiamento sindical, vamos discutir a questão do qual o futuro do movimento sindical brasileiro, não sabemos como vai ser a eleição, que é um dos temas. O Roberto Santiago, inclusive, está sendo convidado para fazer um panorama. E um dos assuntos que nós vamos discutir, dois assuntos que vamos discutir, a NR38, né, a questão da campanha de conscientização e a questão das bets, né, de apostas aí. Isso está trazendo muitos problemas, mas os trabalhadores estão ficando endividados, né, enquanto alguns que nem impostos pagam estão ficando cada vez mais milionários, que nem aqui no Brasil vive. Posso fazer uma questão de ordem, se não merece? É um absurdo, na minha assim, o Brasil não regulamentar as casas de bingo, que pelo menos geram emprego para A elite não quer regulamentar. pessoas. Pois é, não quer regulamentar e permite as bets. Fala para ele. Mas é um contrassenso você poder fazer tudo que é tipo de aposta pela internet num segmento que não gera emprego para ninguém no Brasil, o dinheiro não fica no Brasil e você não pode As bets mantêm muitas campanhas políticas. Pois é, por aí vamos. Mas era só manter. Eu tinha que falar porque você sabe que eu represento os trabalhadores em diversões. Né? Eu Então a gostaria gente de está fazer nessa uma luta. proposta ao meu presidente, minha dupla de toda quarta-feira, para a gente trazer esse tema para o São temas podcast, né? importantes. Numa próxima oportunidade, aí a gente traz esse tema. Eu sugiro até que vocês convidem alguém do Ministério Público para falar sobre o movimento sindical, alguém do Ministério do TST, por exemplo, ou daqui do Tribunal Regional, para falar sobre financiamento sindical, sobre questões trabalhistas. É importante. Vai começar abrindo o leque, né? Exatamente. Isso. E essa é a nossa intenção, né, Moacir, né, Meirelles? Meu presidente, é com você para você dar suas considerações finais. Eu quero primeiro agradecer a todos que estão presentes, especialmente o Moacir, que dispensou esse tempo dele aqui hoje, tá certo? Tá, e espero que não seja a última, tá? Não, ele já foi viajando lá para as quartas-feiras. Preferentemente, se eu puder esticar até domingo. Então, muito obrigado a todos aí. Você vai fazer A gente vai fazer o sorteio agora, mas antes do sorteio, Léo, me ajuda, Léo. Eu queria só falar que é fundamental que você, meu amigo e minha amiga, trabalhador da limpeza urbana, conheça seus direitos em relação à norma de saúde e segurança do trabalho, porque ela pode salvar a sua vida. O doutor Cláudio, me ajuda, vamos fazer o sorteio para ver quem ganhou. Gente, uma coisa muito importante que eu não falei, o nosso sorteio hoje está sendo patrocinado pelo Sindicov Rio. Sigam eles no Instagram, você que é trabalhador da diversão, de casas de festas, de casas de show, é o @Sindicov Rio. Os prêmios a serem sorteados hoje são patrocinados por eles. Vai lá, doutor Cláudio, faz o sorteio. Vamos aqui a sessão. Levantei um pouquinho. Bem, vamos lá. Gente, olha só. Eu vou passar aqui rapidamente os números, tá? Número 1, Marlene Honorato. Número 2, Ana Cristina. Número 3, Bárbara Aires. 4, Luizinho da Teixeira. 5, Patrícia Barros. 6, Vânia Oliveira. 7, Gustavo Fonseca. 8, Elvira. 9, Josiarque Coutinho. 10, Rock Robson. 11, Maria Simões. 12, Ana Fernandes. 13, Renata Cris. 14, Felipe Ramos. E 15, Lino. Tá? Então nós botamos aqui no sorteador eletrônico. Deixar a lista aqui totalmente. Hoje são 2 prêmios, né? São 2 prêmios. Nós vamos sortear então o número de 1 a 15, não é isso? Sim. Número de 1 a 15. Obrigado aí pela oportunidade aí. De 1 a 15. Vou pedir para o Luciano, nós estamos com o Luciano, apertar o botão do sortear. Luciano, é só você apertar esse laranja aí.
Vamos lá. Sorteador. O sorteado foi o número 12. Ana Fernandes. Então, Ana, Ana- não sei se você está aqui ainda conosco, espero que esteja. Você foi sorteada e a gente vai entrar em contato com você através do Facebook para Diz que ela ganhou. você ganhar uma sanduicheira grill que foi patrocinado pelo Sindicov Rio. Beleza. Agora nós vamos sortear um outro número Sim. que vai ganhar o que, Domênica? Uma outra sanduicheira grill. E essa é um pouquinho diferente que você... Não, as duas são sanduicheiras grill. Vai, sorteio Vou outra. pedir pro Olímpio apertar o botão azul aqui, que é sortear sem repetir o número. Esse azul aqui. Isso. Calma aí, tem uma pessoa dizendo que... Tá sim, Josiane, seu nome tá aqui. Isso. Ô, você queria limpar seu coisa? Pô. Vou mostrar esse aqui que ele falou errado. Não foi não, vamos lá. É Ferreira. É que sorteou o número 8. E aí, Elvira, você ganhou o prêmio do podcast Petete, tá? A gente vai Manda entrar fazer em um contato sanduíche com pra mim, que você eu tô pra retirar. E o Olímpio falou pra você fazer um bom sanduíche nela. Pra mim, pra Meus mim. amigos e minhas amigas, chegamos ao final de mais um podcast Petete e até quarta-feira que vem. Bye, bye. Tchau.